Olá pessoal, então continuando o nosso tutorial sobre o software de simulação elétrica Microcap. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a simulação DC do ponto de operação de um circuito contendo elementos ativos inclusive. Então eu vou montar aqui um circuito contendo resistores, fontes, diodo e transistor. E vamos perceber que o processo de simulação é basicamente o mesmo que a gente adota para circuitos contendo somente fontes e elementos passivos, né? A diferença está que agora, quando eu vou inserir esses meus elementos ativos, eu tenho a opção de selecionar o modelo do componente, né? Coisa que para resistor, para capacitor, para indutor, eu basicamente me interesso somente no valor da resistência, da capacitância ou da indutância. Aqui eu consigo selecionar diferentes modelos para o meu transistor, caso eu queira utilizar um modelo diferente do modelo genérico fornecido pela ferramenta. Então, vou começar o meu circuito inserindo o elemento principal aqui, o transistor. Então, note quando eu instancio o meu transistor aqui, no caso um NPN, surge aqui a opção de modelo, né? E eu posso colocar, por exemplo, um transistor NPN genérico, ou eu posso aqui avaliar os modelos disponíveis que eu tenho e instanciar qualquer um desses aqui. Então, eu vou pegar para esse vídeo um modelo de transistor geral aqui, um BC548, por exemplo, né? Instanciei o meu transistor aqui, e agora vou instanciar os demais elementos do circuito. Eu vou polarizar esse transistor através de diodo, né? Então eu vou inserir convenientemente aqui os diodos que vão fazer o papel de polarização desse transistor. Então, no momento que eu instancio o meu diodo no circuito, percebam que também eu tenho a opção de designar aqui um modelo para o meu diodo. Posso designar um modelo genérico ou posso escolher um diodo aqui dentre os modelos disponíveis. Nesse caso, eu vou escolher um diodo geral, aqui, um N4148, que é um diodo de sinal bastante comum. Então, vou fazer a polarização utilizando esse diodo. Vou inserir um outro diodo, porém agora de mesmo modelo, mas em uma outra orientação aqui no meu circuito, né? Então já está selecionado o modelo ali, só clico em OK. E agora vou inserir os demais elementos desse circuito. Então vou inserir aqui o meu resistor de base, de valor 10 kΩ. Vou inserir aqui um resistor de coletor, de valor 1,2 kΩ. E vou inserir aqui o resistor de emissor, de valor 120 ohms. Feito isso, vou então adicionar as fontes de alimentação. Então, esse circuito aqui eu vou alimentar ele com tensão simétrica, então eu vou inserir duas fontes. Vou inserir uma fonte de 10 volts aqui, né, e vou inserir uma outra fonte dos mesmos 10 volts aqui. Feito isso, todos os componentes do meu circuito estão aqui inseridos, né, no meu esquemático, e agora eu vou fazer então a ligação de todos os componentes, né? Então, conectando aqui a base do transistor ao resistor de base, aos diodos aqui que vão produzir a queda de tensão, conecto esse diodo aqui à tensão mais negativa do circuito, e assim por diante. Então, aqui conecto as duas fontes e só resta agora inserir a referência de terra aqui para mim fazer a simulação. Então, agora coloco uma referência de terra aqui entre as duas fontes, justamente estou produzindo uma tensão VCC aqui positiva, uma tensão VE negativa, né? E finalizo fazendo a ligação do meu resistor de base. Feito isso, eu tenho o meu circuito montado, né, com os valores de componente aqui dos resistores e com os modelos de dispositivo que eu escolhi, e agora eu estou pronto para fazer a minha simulação DC do ponto de operação desse circuito. Então, novamente, venho aqui em Análises e seleciono a opção Dynamic DC, que é a simulação que vai me dar o ponto de operação desse circuito. Clicando aqui, de imediato, eu já tenho aqui na tela o valor das tensões para cada nó do meu circuito. Então, eu tenho aqui na tensão no coletor desse transistor 4,731 volts, tenho lá a minha tensão de 10 volts
na tensão VCC, minha tensão VE de menos 10 e todas as outras tensões aqui dos nós intermediários do meu circuito. A tensão aqui no emissor do transistor, a tensão na base do transistor, né? A tensão aqui entre essa junção desses dois diodos. Né? Posso também, novamente, mostrar as correntes do circuito, tal como a gente fez lá para o circuito contendo somente fontes e resistores. Então, eu vou lá em Limits e habilito a opção para mostrar o valor das correntes no esquemático. Então, no momento que eu habilito essa função, eu tenho aqui as correntes, cada corrente aqui também mostrada com o sentido. Né? Então, eu não tenho os valores das correntes, são sempre positivos, mas a informação complementar dessa corrente é o sentido no qual ela está percorrendo aquele componente. Novamente, aqui aquela observação dos ramos de circuito que eu tenho elementos puramente série, a corrente é mostrada somente em um dos componentes, como é o caso aqui desse ramo contendo o diodo D1 e o diodo D2, a corrente só é mostrada para o diodo D1, pois justamente é a mesma para o diodo D2. Mesma coisa acontece, né, nesse ramo do circuito aqui contendo a tensão, fonte de tensão V1 e o resistor R2, que a corrente só é mostrada aqui no resistor R2, mas é justamente a mesma corrente aqui através da fonte de tensão V1. No vídeo lá dos resistores, a gente viu a questão da potência, mas aqui a gente tem uma outra opção de visualização que é mais interessante para esse circuito, que é a condição de operação do elemento dentro do meu circuito. Então, eu vou desabilitar aqui as correntes novamente, né, e vou marcar essa opção aqui, Conditions, que vai mostrar para mim, então, a condição dos meus elementos ativos do meu circuito. Então, habilitei aqui e notem que apareceram essas caixinhas vermelhas aqui. Então, isso está me dizendo que o diodo D1 ele está ligado, ele está conduzindo, assim como o diodo D2. E o meu transistor bipolar ele está operando na região linear ativa. Né? Então, a título de lembrança, o transistor bipolar ele tem a região de corte, ele tem a região de saturação e ele tem a região linear ativa, né? Que é quando a junção de coletor e base está reversamente polarizada, que é o caso aqui. Eu tenho uma tensão bastante negativa na base e uma tensão bastante positiva aqui no meu coletor, então essa junção está reversamente polarizada e naturalmente a tensão base emissora aqui para esse circuito está diretamente polarizada. Então, essa condição aqui é esse transistor operando na região linear ativa. Então, essa é uma outra funcionalidade que se prova útil para esse tipo de circuito. Né? Então, montei o meu circuito. Caso eu precise alterar durante a simulação o valor de algum componente, por exemplo, eu não preciso necessariamente pausar a minha simulação. Né? Eu posso fazer isso durante a simulação mesmo. Então, por exemplo, quero alterar o valor desse resistor para 150 ohms. Então, o que vai acontecer aqui é que tão logo eu altere esse valor, o valor das correntes, das tensões aqui, e eventualmente das correntes também, vai ser imediatamente atualizado. Então, no momento que eu dou OK, a gente vai perceber que, por exemplo, essa tensão de 4.731 vai ser modificada. Né? De fato, foi para 5.731 aqui, pelo fato que eu alterei esse resistor. Então, para trocar valor de componente, eu não preciso necessariamente pausar a minha simulação. Mas se eu for modificar algum elemento, ou refazer alguma ligação, até excluir algum componente do meu circuito, aí eu aconselho, né, que vocês venham aqui e cliquem em Exit Analysis, ou seja, saem da análise DC, e aí façam a modificação no circuito que vocês precisam fazer. Por exemplo, vamos inserir aqui um outro resistor entre a fonte de tensão positiva, sei lá, vamos colocar aqui um resistor de 12 kΩ, né? E então vamos conectar ele aqui no circuito. E agora sim, eu vou refazer a minha simulação. Então, eu venho novamente em Analysis, seleciono a opção Dynamic DC, e aí roda a minha simulação e notem que a tensão lá que estava em 5.7 alguma coisa já se alterou para 4.912 pelo fato da inserção desse resistor de 12K, que naturalmente alterou, né, o nosso ponto de operação do circuito. Então, essa é a simulação DC contendo elementos ativos de circuito, como o diodo, como o transistor. Poderia aqui também fazer uma montagem com MOSFET, poderia também fazer aqui uma montagem com um amplificador operacional, né? Mas o processo da simulação DC para o ponto de operação é basicamente esse. Certo? Então, para essa videoaula seria isso, e continuamos no nosso tutorial de microcap agora com simulação transiente.
Até a próxima!